As primeiras evidências de vida ocorreram há 3,5 bilhões de anos. Apesar de serem menores que uma poça, já podíamos notar formas de vida simples, como as bactérias e algas nos primeiros oceanos. Com isso veio a origem da fotossíntese, há 2,5 bilhões de anos, na qual, com a troca dos gases, possibilitaria a vivência em terra mais para frente. Há cerca de 2 bilhões de anos originaram os seres eucarióticos. Teorias evolutivas atuais propõem que o surgimento das células eucarióticas se deu por um processo de diferenciação das próprias células procarióticas, que aumentaram seu tamanho e possivelmente dobraram suas membranas, formando invaginações internas, que posteriormente deram origem às organelas celulares. É possível que essas células, durante o seu processo de aperfeiçoamento, tenham englobado outros organismos menores, mantendo-os dentro do conteúdo celular sem sofrerem digestão, estabelecendo assim uma relação de simbiose. Essa é a teoria da endossimbiose, que caracteriza o surgimento das organelas de material genético próprio, como as mitocôndrias e cloroplastos. Há cerca de 570 milhões de anos, uma vasta variedade de animais apareceu repentinamente no cenário evolutivo, em um evento denominado a Explosão Cambriana. Em possivelmente mais ou menos 10 milhões de anos, animais marinhos evoluíram a maioria dos formatos básicos de corpo que vemos hoje em grupos modernos. Entre os organismos preservados em fósseis desse tempo, há parentes crustáceos e estrelas do mar, esponjas, moluscos, vermes. Com o processo de fotossíntese ocorrendo e o ambiente terrestre se tornando mais habitável, iniciou-se o aparecimento de plantas terrestres, possibilitando assim a próxima etapa da evolução. Os primeiros anfíbios surgiram na Terra por volta de 408 milhões de anos atrás. Foram os primeiros animais com coluna vertebral a andar e alguns eram grandes como crocodilos. Mas evoluíram nas 3 ordens que hoje conhecemos: Anurá, rãs, sapos e pererecas, caudatas, salamandras e tritões e guiampinha, como as cobras. Os primeiros répteis tenham evoluído a partir de anfíbios primitivos, há cerca de 250 milhões de anos. Durante a Era Mesozoica, uma enorme quantidade de espécies habitavam o planeta. Os dinossauros foram a espécie que dominaram o ambiente terrestre durante essa época. Eles surgiram mais precisamente no período Triássico, se extinguindo no final do período Cretáceo. Os registros mais antigos de dinossauros passam dos 230 milhões de anos. Há cerca de 55 milhões de anos, apareceram os primeiros primatas. Habitando mais comumente florestas, era conhecido como um grupo bem-sucedido espalhado por toda a Terra. No entanto, a partir do final do Eoceno, esse grupo de animais se concentrou na região tropical, muito provavelmente pela distribuição do seu habitante. Acredita-se que os primeiros primatas tenham se originado de algum animal especializado em escalar galhos, devido ao comprimento do dedo e à posição do polegar. Algo similar a um esquilo. Essa é a teoria mais aceita para explicar seu surgimento. Esses primeiros mamíferos, semelhantes aos primatas, apresentam tamanho reduzido, entre os tamanhos de um saguim e de um mico-leão. Como ancestrais em comum, temos os fósseis, e na qual são os mais próximos em idade e morfologia esperada no astral comum entre chimpanzés e humanos. Sugere-se que eles podem ser mais antigos do que 7 milhões de anos. Até recentemente, o hominídeo mais antigo conhecido e que possui evidências anatômicas diagnósticas suficientes era cujos fósseis foram achados na Etiópia, Tanzânia e Quênia, sendo a maioria datado em 2,9 e 3,9 milhões de anos. A evolução humana iniciou logo após, há cerca de 150 milhões de anos atrás, até chegarmos à sociedade moderna nos dias atuais.